Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo já tem um tempo que eu não gravo nada, mas hoje é um domingo, domingo à noite, mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu acabei de sair da igreja e tava pensando em umas coisas aqui. Eu fiquei muito acelerado ontem devido ao caso de que eu vou explicar para vocês já. Eu pensei nisso e acho que pode ser produtivo para alguém escutar o que eu vou falar. Ontem, essa semana na verdade, eu eu fiz uma venda para um cliente, tudo. Tipo assim, fiz até o que não podia, só para ele fechar. Aí ele fechou, aí eu fui lá e entreguei o produto com 2 horas, comprou o produto agora, com 2 horas fui lá e entreguei rapidinho. E na hora de pagar ele arrumou uma enrolação, uma embromação, uma dificuldade. E não pagou até então. Isso me deixou acelerado, meu final de semana não foi legal. Eu fiquei um pouco pensativo nisso. E isso meio que, tipo assim, meio que atrapalhou meu final de semana. E agora eu fui na igreja, agora à noite eu tenho ido. E uma das palavras lá, hoje foi, agora à noite, né? Sobre o céu. Quem acredita em Deus, a salvação, né? Que nós somos seres, que nós não somos seres daqui, dessa terra. Mas nós somos seres do céu. E como é importante você pensar na sua vida no céu. Como vai ser para quem busca salvação? Eu sei que talvez você que está vendo esse vídeo, talvez você nem deve ir na igreja, você nem deve, sei lá, talvez a sua fé esfriou, talvez você nunca teve fé. Eu também não tinha. Eu, na verdade, eu nem acreditava em Deus. Eu gostava de ler meus livros de filosofia, estudar sobre assuntos de desenvolvimento. Eu gosto disso. Mas quando você para pensar nesse tipo de coisa, por exemplo, pô, mais cedo eles tinham perguntado na aula lá. A pergunta, na verdade, é: será que Deus existe? Isso me fez pensar, como que você fala para alguém que Deus existe? Você já viu ele? Bom, eu nunca vi Deus, mas eu já passei por cada uma. Só que a nossa memória ela é plástica. Parece que a nossa memória ela é sintética. Você passa por alguma coisa hoje, aí você lembra. Amanhã você já não lembra mais. Mas o que que eu queria deixar? Diante disso que eu passei esse final de semana, e o quanto é bom a gente ir num culto na igreja. O quanto é bom. Você vai ali, tipo assim, você escuta um pouco da palavra, do louvor, da oração. E aquilo ali é muito potente, porque os seus problemas ficam menores. Porque Deus conhece o coração da gente. Por muito tempo eu fiquei com o pé atrás, já fiquei 5 anos afastado, né, da igreja e tudo, de um período que eu já ia, né, e eu fiquei com o pé muito atrás e tudo. Tem muita gente que fala que não precisa ir na igreja, que Deus você pode adorar. Sim, mas quando você está num ambiente que tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, aquilo ali ajuda no seu discernimento, no seu entendimento. E é bom, faz bem, sabe? Você se reunir com pessoas que estão buscando a mesma coisa. E lá dentro tem de tudo, tem de tudo. Tem pessoas que estão passando por uma coisa mais leve, outra pesada, outra mais complexa, uma doença, uma situação familiar. E tá todo mundo querendo melhorar. E essa palavra de hoje me fez ver que os meus problemas eles são tão pequenos. Às vezes quando eu paro, por exemplo,
eu parei num restaurante esses dias não, para ser mais exato, ontem à noite. Eu parei no restaurante e pedi uma comida. E o restaurante ele era de esquina pra rua. E eu fiquei olhando um rapaz passando de bicicleta vendendo algodão doce. À noite, apertando a buzina, o rosto dele, tipo assim, ele tava cansado, mas ele tava lá apertando a buzina e vendendo o algodão doce dele. E eu fiquei pensando em mim, né, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer as coisas, o tanto que eu tinha sangue no olho, o tanto que eu corri atrás, o tanto que eu tentei dar o meu melhor. E sempre, pessoal, vai ter uma pessoa que tá na correria, que tá buscando, que tá correndo atrás. E Deus sustenta, né? Todos nós. Deus nos dá a provisão, Ele nos dá o pão, né, de cada dia. Ele nos sustenta, Ele nos dá força para acordar de manhã. Ele abre aquela porta de emprego. E muitas vezes a gente é abençoado e a gente não para um minuto do nosso dia para agradecer ao Pai. Um minuto de oração por tantas coisas, né, que Ele faz pra gente. Eu tô aqui em casa agora é mais ou menos 11 horas, 11h30 da noite. Tô vendo um podcast na televisão. A explicação científica e cristã para o dilúvio, dinossauro e apocalipse do Daniel Lopes. Esse rapaz eu gosto dele, mas olha o silêncio. Eu só escuto aqui o barulho do ventilador. A minha cômoda tá um pouquinho bagunçada, mas é coisa simples de fazer. Minha casa tá limpa, minhas roupas estão limpas, eu lavei minhas roupas. Minha cozinha tá organizada. Não tem paz melhor do que isso, pessoal. Então, eu só passei para deixar esse vídeo como uma recomendação. Cara, em um momento do seu dia, se você não tiver costume de ler a Bíblia, coloque uma pregação no YouTube. Isso é independente de igreja, pessoal. Se você é católico, se você é evangélico, se você qualquer coisa, se você é judeu, coloque um vídeo, algo, uma pregação falando sobre. Assistam a missa, entendeu? Assista algo que vai fortalecer a sua fé, algo que acrescenta. Porque nos dias de hoje, o mundo está tão complexo, tem acontecido tantas coisas, tem acontecido tantas coisas, e nós fazemos tudo, mas esquecemos o principal, que é agradecer a Deus. Ter um momento de comunhão, de oração. Mesmo se você não vai na igreja, experimente ficar em silêncio e fechar seu olho, agradecer. Agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito, né? Bom, espero que você tenha uma semana abençoada. Não sei que dia que você está vendo isso, mas que a sua semana seja uma semana abençoada e que na sua semana você tenha momentos de paz. É isso que eu espero e recomendo para vocês. Um abraço e tamo junto.